pessoal, estamos aqui de volta para mais uma das nossas aulas e hoje a gente vai fazer um videozinho curto para a gente fazer uma definição sobre um novo tema que nós vamos começar a tratar aqui nas nossas aulas, que é que tema é esse? Emergências clínicas, tá bom? Então nós vamos trazer aqui nessa aula a definição do que é uma emergência clínica. E uma emergência clínica, gente, nada mais é do que estados de agravamento de saúde que não foram causados por nenhum fator externo. Ou seja, diferentemente, por exemplo, de uma emergência traumática ou uma emergência, por exemplo, por um afogamento, ou quando eu falo emergência traumática também lembre-se, é um trauma, um acidente, é uma torção, uma fratura, etc. Isso não é uma emergência no sentido clínico, tá? Uma emergência que a gente chama de emergência traumática, nós vamos tratar sobre isso em outro momento. Tá bom? Nesse momento, nesses próximos vídeos, nós vamos tratar especificamente sobre o que são emergências clínicas, tá? E da própria definição, como eu vou comentar com vocês, é uma condição de agravamento de saúde, de uma condição de saúde que a pessoa já tenha, certo? Então, basicamente, numa emergência clínica, a pessoa tem uma condição de saúde, às vezes ela sabe, às vezes ela não sabe, e ali vai haver uma emergência clínica baseada num agravamento de uma certa condição de saúde, ou então o primeiro momento de contato da pessoa com aquele tipo de emergência clínica, ou por acaso, por algum evento que venha a acontecer, a pessoa pode ter uma emergência clínica como essa. Um exemplo de emergência clínica clássico, uma hipoglicemia. Uma hipoglicemia ela pode acontecer por um agravamento do estado de saúde, por exemplo, o pessoal que tem diabetes, certo? Então, essas pessoas estão mais propensas a ter episódios de hipoglicemia, ou pode acontecer porque a pessoa bebeu demais, ou pode acontecer porque a pessoa não comeu, ou seja, está em jejum. Então tudo isso pode gerar uma emergência clínica, que essa emergência clínica nós vamos tratar em outro vídeo. Porém, eu quero que vocês entendam o tipo de emergência que nós estamos tratando aqui, tá bom? Além da questão da hipoglicemia que eu acabei de citar, nós temos vários outros tipos de acontecimentos de emergências clínicas que são muito comuns. Exemplos que nós vamos tratar nos próximos vídeos. Edemas agudos de pulmão, vamos tratar de crises hipertensivas, a própria hipoglicemia, exaustão por calor, tá? É muito comum em locais com multidões e etc. Num local muito quente, você tem uma exaustão por calor, a pessoa pode vir a desmaiar, certo? A gente vai tentar compreender os sintomas que estão por trás disso, tá? Lipotímia e síncope, o que seria isso? Que é um fato que acontece devido, por exemplo, à exaustão por calor. A lipotímia é uma pré-síncope e a síncope, que é o desmaio em si, certo? Nós vamos tratar dos sintomas de que a pessoa está prestes a entrar em lipotímia e no caso também em síncope, tá bom? Nós vamos falar um pouco sobre efeitos relativos a choques elétricos e também sobre convulsões, certo? São alterações neurológicas, tá bom? Nós vamos tratar um pouco especificamente mais na parte de convulsões. Mas no que nós estávamos falando da questão do conceito em si de emergências clínicas é que são consequências de doenças normalmente pré-existentes, tá bom? Então nas emergências clínicas você vai ter um agravamento do estado de saúde, exemplo do que eu dei da hipoglicemia, mas nem sempre por isso. Crises hipertensivas, os próprios edemas agudos de pulmão podem ser resultados de agravamentos de saúde, viu Zé? Então você tem normalmente na emergência clínica uma condição pré-existente que vai gerar a possibilidade da própria emergência. Um infarto, por exemplo, é um tipo de emergência clínica. A pessoa tem algum problema no coração, certo? Pressão alta, etc., que vai gerar a possibilidade de que ela tenha um infarto, tá bom? Então tudo isso a gente precisa saber como diagnosticar, digamos assim, através dos sintomas, o que realmente está acontecendo com aquela pessoa e como devem ser os primeiros socorros associados àquele tipo de emergência clínica, beleza? Então, nesses casos, os pacientes, eles costumam se apresentar com algumas características, certo? Na maioria dos casos, você vai ter palidez, perda de consciência, respiração difícil, contraturas musculares, entre outros sintomas. Isso é bem clássico de emergências clínicas, tá bom? Tanto em edema agudo de pulmão, quanto infarto, quanto hipoglicemia, crises hipertensivas. Normalmente as pessoas têm essas características que geram normalmente a síncope, que a gente vai falar um pouco sobre isso também, tá bom? A lipotímia e a síncope, beleza? Então, nos próximos vídeos nós vamos tratar desse tema, emergências clínicas, e como a gente pode prever que elas irão acontecer, certo? A gente vai tentar prever como que elas aconteçam e ao mesmo tempo nós vamos tentar dar o melhor atendimento de primeiro socorro para as pessoas que estiverem acometidas dessas emergências, beleza, gente? Então, até os próximos vídeos e valeu!